Para mim, saber que alguém podia financiar, pagar para literalmente eu estar fazendo pesquisa, estudando, foi a descoberta da minha vida. Foi uma coisa que eu pensei, uau, agora eu vou poder fazer o que eu amo, o que eu gosto e ser recompensada por isso. Eu sei que para muitas pessoas pagar os estudos pode ser um grande desafio. E foi assim para mim também. Mas o que mudou tudo na minha história, na minha trajetória, foi a descoberta das bolsas de estudo. E por isso que eu quero dividir um pouquinho do processo aqui com vocês. Se você não é do mundo acadêmico, se você não conhece ninguém que faça pesquisa, se você está perdido, solto, pode ser que esse vídeo te ajude um pouco. Porque eu já estive nesse lugar e tive que explorar esse universo só e de alguma maneira encontrar todas as respostas que a proposta é passar um pouco por meio desse canal aqui para você. Se você tem interesse em estudar de forma gratuita ou receber financiamento para a sua pesquisa, fica comigo que eu vou te contar. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Pescadora de Pérolas. Eu sou a Kelly e hoje eu quero compartilhar com vocês uma parte muito importante da minha história e que eu espero possa ser também inspiradora. Eu quero compartilhar como, ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional, eu conquistei 7 bolsas de estudo, desde o período da graduação até agora, que eu sou uma pesquisadora de pós-doutorado. Foram então 5 bolsas no Brasil e 2 bolsas no exterior. Eu sou oriunda de escola pública, a minha vida toda no período escolar. Eu não tive acesso a uma escola boa, eu também não tinha acesso a muitos cursos. O que eu fazia, desde esse período era ser uma ratinha de biblioteca, que eu sempre amei ler. Isso pode ter contribuído para os meus bons resultados, de alguma maneira. Mas os processos em si de ganhar bolsas de estudos, e cada processo foi um individual, eles atravessam muitos aspectos. E não basta você ter um cérebro blindado, não basta você ser uma pessoa muito esforçada, muito dedicada, você precisa também conhecer um pouquinho das estratégias de como ser notado em processos seletivos que geralmente são extremamente concorridos. A primeira bolsa de estudos que eu consegui foi uma bolsa do ProUni, uma bolsa de 50% na época, logo nos primeiros anos que o ProUni surgiu. Então, não era algo assim tão simples você obter informações, muitas coisas não eram tão claras, tão transparentes. E como na ocasião em que eu iniciei na universidade, eu não tive uma opção real de ir para uma federal, porque eu morava no interior, porque eu não tinha meios de me mudar e, de certa forma, porque eu também não tinha muitos estímulos para estar prosseguindo os meus estudos num outro lugar. Ninguém perto de mim tinha essa cultura, sabe? Como eu comentei, vindo de escola pública, não é o principal exemplo que você tem, pelo menos na minha época não era. Hoje em dia talvez até seja, de as pessoas terminarem o colégio e já irem estudar. Então eu tive que ir meio que entrando no mato a facão, sabe? Eu fui ali descobrindo os atalhos e as formas que eu poderia fazer isso, conseguir custear os meus estudos, porque se dependesse de pagar uma universidade particular ou mesmo de custear o processo para estar indo para uma federal, não era uma coisa simples, fácil e provavelmente eu ficaria no meio do caminho. Eu consegui essa bolsa com a nota do Enem. Eu já queria ter tentado uma bolsa de 100% na ocasião, mas para o curso que eu queria só tinha disponível de 50%.
Então eu apliquei para essa bolsa de 50% e na época eu não tinha ido tão bem na prova do Enem na parte objetiva, mas eu tinha tirado 880 na redação. Então essa nota alta na minha redação fez com que eu tivesse uma média muito boa, mesmo não considerando a parte objetiva tão boa assim. Isso me rendeu essa primeira bolsa. Na sequência, um semestre depois, mais ou menos, surgiu uma bolsa remanescente que se chamava, que seria alguém abriu mão desta vaga para ir para um outro curso ou para fazer outra coisa, e surgiu uma bolsa de 100% no curso que eu queria. Então foi meio que um salto que eu dei, mas eu precisei fazer o processo seletivo todo novamente. A terceira bolsa de estudos que eu consegui foi uma bolsa CAPES ProSUP, que se chamava, né? Eu acho que ainda existe, que é uma bolsa da CAPES para pós-graduação em universidades particulares. Nessa época, realmente, eu não sabia nada desse universo de bolsas de pós-graduação. Embora eu faça aí cerca de 12 anos dessa bolsa de mestrado, é incrível como as coisas mudam, né, muito rapidamente, porque hoje em dia eu conheço muita gente do mestrado, da pós-graduação, e conheço muita gente que mal termina a graduação e já está emendando com o mestrado, mas na minha época, gente, isso não era tão comum. Eu fui a primeira, né, do meu grupo ali de colegas, amigos, conhecidos, enfim, a fazer um mestrado. E não foi uma coisa tão simples, não foi uma coisa assim que eles, nossa, todo mundo faz, né, tipo, nossa, é super simples. Eu tive que descobrir como que fazia, como que era o processo seletivo, quais eram os requisitos, quais eram os critérios. E foi nessa investigação, porque o mestrado então ainda era um desejo distante, que eu entendi que existiam bolsas de estudo que literalmente pagavam para você estudar. Para mim, saber que alguém podia financiar, pagar para literalmente eu estar fazendo pesquisa, estudando, foi a descoberta da minha vida. Foi uma coisa que eu pensei, uau, agora eu vou poder fazer o que eu amo, o que eu gosto e ser recompensada por isso. Porque para mim, aprender, estudar sempre foi muito prazeroso e eu sempre tive muita facilidade. É claro que seria justo eu ser paga para fazer isso. Eu vislumbrei ali a possibilidade de seguir estudando, receber, né, para fazer uma coisa que eu gostava. Quando eu soube disso, eu fui atrás de participar do processo seletivo e me colocar da seguinte maneira: eu tenho que passar em primeiro lugar. Eu não sabia se havia mais bolsas, eu não sabia o nível dos meus concorrentes, eu só sabia que eu, competindo comigo mesma naquela ocasião, tinha que ser a melhor, porque eu tinha que garantir que eu ia fazer a matrícula e ia concluir o curso. Descoberto ali um programa de pós-graduação que me interessava, eu escrevi aos professores, né, tinha 2 ou 3 ali que eu já conhecia, para me informar um pouco mais. É importante você conhecer o programa, é importante você conhecer a sistemática de um programa de pós-graduação, como que o trabalho é realizado, como a pesquisa é desenvolvida. Mas o que eu queria compartilhar aqui é que quando você entra nesse universo da pós-graduação, das bolsas de estudo, você recebe, né, para estar desenvolvendo sua pesquisa e para estar estudando. Você também é muito cobrado, né? Você tem ali suas obrigações e tudo. Você precisa estar ciente de que hoje os valores dessas bolsas, eles estão bastante defasados em relação ao que era lá atrás. Ele sempre foi defasado, tá, gente? Mas quando eu entrei em 2013, essa bolsa pagava R$ 1.500. Esse valor era mais alto na época do que o salário da maioria das pessoas que eu conhecia que estava entrando no mercado de trabalho, né, recém-formados. De certa forma, isso para o mestrado 1.500, né, e 2.200 para doutorado, não eram valores assim tão ruins, né, eram valores aceitáveis. É claro que 10 anos depois, esses valores ainda serem os mesmos, em torno disso, 10, 8 anos ali, que não houve reajuste, torna as coisas bastante difíceis. Então, se você quer viver de bolsas de estudos no bom sentido, tá? Não como um parasita do sistema, mas sim porque você gosta de fazer pesquisa, você quer contribuir com a ciência brasileira, você quer entrar nesse mundo acadêmico, sei lá, tem alguma coisa aí para você,
É importante você saber, né, que em muitas agências no país, e as duas principais são a CAPES e a CNPq, você vai lidar ali com valores que, se você estivesse trabalhando, se você estivesse atuando na sua área, se você tivesse ido para iniciativa privada, enfim, possivelmente você estaria ganhando mais. Depois da bolsa do mestrado, veio o dilema do doutorado, porque eu, particularmente, não tinha intenção de seguir, né, com o doutorado, pelo menos não imediatamente. O meu projeto era concluir o mestrado, começar a trabalhar, né, eu vislumbrava o cargo de professora, não podia ser numa Unisquina. Desculpa, gente, se alguém acha desrespeitoso falar assim. Mas eu não tinha muita ambição, então eu queria ter o meu mestrado e ser feliz, né? Eu não queria sair da minha cidade, eu não tinha grandes projetos, e é incrível como em pouco tempo tudo isso mudou, assim, mudou totalmente, né? Mudou minha cabeça, mudou minha forma de ver as coisas, e hoje em dia cada mês eu tô no lugar e tá tudo certo. Mas não deu certo o meu plano, né, de defender a dissertação e já ir para o mercado de trabalho. Então eu comecei a verificar onde eu poderia fazer doutorado e inevitavelmente eu teria que sair, porque onde eu morava então não tinha. O lugar mais próximo era num raio de pelo menos uns 300 quilômetros, acho que estou calculando bem. Eu precisei começar a pensar num projeto de doutorado. Então, eu fiquei 1 ano de intervalo entre o mestrado e doutorado. A gente sabe que no mundo acadêmico é muito comum você ir emendando tudo. Pelo menos hoje em dia, né, mudou muito. Antigamente era o contrário, as pessoas faziam davam uma boa pausa, às vezes nem voltavam para fazer o doutorado. Hoje em dia você encontra muitas pessoas muito jovens já no doutorado, ou que emendou tudo desde o fim da graduação. Eu resolvi aplicar para 2 universidades federais. Corri atrás, digamos assim, de saber como eu poderia fazer a aplicação e passar, né? Eu não jogo para perder. Então, se eu vou participar de um edital, se eu vou participar de alguma coisa, eu vou baixar a cabeça para passar, né? Eu não vou fazer aquilo só para conhecer como é que é a prova. Não é para mim, tá? Não tô tirando o mérito aí de quem faz assim, de quem acha que é válido. Para mim não é válido. Principalmente se eu tenho que pagar taxas, principalmente se eu tenho que viajar, me deslocar, eu vou para ganhar, eu vou para fazer, para entrar, para aquilo dar certo na minha vida. Então eu selecionei a Universidade Federal de Pelotas, primeiro só ela, porque uma das professoras lá tinha estado na minha banca de dissertação e eu achei que poderia ser interessante desenvolver, né, um projeto de doutorado, e na verdade foi o meu orientador ali que fez a ponte. Então, né, mais uma dica aqui, a importância do networking. Em qualquer área, networking é importante, mas na área acadêmica, networking é muito importante. Talvez networking seja tudo. Ok, quando eu viajei para ter um primeiro encontro com ela ali, de alinhar expectativas, ela já disse, olha, o nosso doutorado é novo, não há certezas se vamos ter bolsas, não há certezas de que alunos, né, serão aprovados, você não pode ter garantias. Eu te aconselho a fazer também em outro lugar, né? Faz numa segunda universidade, porque se não der certo aqui, você tem aí, né, um step, uma outra possibilidade, e não fica mais 1 ano parada, né, sem estar estudando, sem estar fazendo nada, uma nem. E aí, quando ela me falou isso, eu já estava de olho, né, no edital da Universidade Federal de Florianópolis, ainda que eu confesso que eu dei uma olhada no edital e tal, e vi como uma coisa distante, assim, né? Não como uma possibilidade real. E tinha um autor lá que era justamente um dos autores que eu mais tinha trabalhado na minha dissertação, então era um dos autores que ia cair nessa prova. Eu comecei simultaneamente a me preparar para o edital de Florianópolis e me preparar para o edital de Pelotas. Então eu fiz 2 processos seletivos para doutorado e eu enlouqueci porque ambos tinham provas, obviamente. Num a gente tinha 4 autores e no outro tinha 3 autores. Nenhum se repetia. Eu tive que estudar 7 autores de filosofia ao mesmo tempo. Eu fiquei muito obstinada estudando para as provas. Eu passei ali um período de uns 2 a 3 meses, talvez um pouquinho mais,
segundo semestre, assim, 7 autores, 2 viagens, a diferença entre as provas coisa de 1 semana, talvez 2. E quando eu fui fazer a segunda prova, eu já tinha a resposta da primeira, né? Já tinha sido aprovada no processo seletivo. Então eu passei nas 2. Eu recusei essa primeira bolsa de estudos, né? Então teoricamente, se eu tivesse contabilizando, seria a 8ª, né? Mas não assumi essa bolsa e fui para Florianópolis, né? E lá na primeira semana já tinha também a minha bolsa. É importante frisar que as bolsas de pós-graduação, em geral, elas são feitas por ordem de classificação. Então você precisa ficar bem colocado no seu processo seletivo. Mas você tem que ir com isso na sua cabeça, você tem que ser bem colocado. A próxima bolsa que eu consegui foi a minha primeira bolsa no exterior, foi para o processo de doutorado sanduíche. Nessa eu passei em primeiro lugar, mas eu tive que correr com muita coisa em pouco tempo por não ter me atentado de que a preparação para esse tipo de bolsa começa muito antes. Se você quer ir para o exterior no ano que vem, você já tinha que ter começado o teu processo, o teu projeto, as tuas coisas no ano passado. Isso é muito verdade, tá, gente? Para bolsas no exterior, se antecipe muitíssimo, porque ela demanda muito, ela envolve muitos processos burocráticos. Não é legal você ter que sair às pressas para fazer qualquer coisa. Não é que você não vai conseguir, você até consegue, mas a pressão que isso coloca em você é complicada. Qual foi o diferencial na questão dessa primeira bolsa no exterior? Bom, o processo seletivo ele era interno, ele era dentro do programa de pós-graduação, então não era um processo amplo, né, que muitas pessoas pudessem participar. Tinha a questão da língua, que nesse tempo a CAPES começou a exigir uma prova de proficiência, até então era só uma cartinha, né, do orientador, uma entrevista ali que atestava o seu nível. Quando eu concluí meu doutorado, eu não queria uma bolsa de pós-doutorado, né? Já vi, eu queria trabalhar, eu queria, como lá na época do mestrado, né, que eu terminei, eu queria ir para a sala de aula. Quando eu terminei o doutorado, eu queria dar aula, eu queria trabalhar, eu queria fazer um concurso. Mas adivinha, né, eclodiu a pandemia, então ficou uma situação muito complicada, muito insustentável. Foi um período delicado. E eu comecei a utilizar ali o meu networking, né, e aí, o que será que dava para fazer? Vamos trocar a figurinha disso, daquilo. E nisso, né, não foi imediatamente, né, teve ali uns meses correndo tudo, de desespero. Um professor amigo meu, hoje, né, ele me fez o convite para fazer um pós-doutorado voluntário. O que é isso? Eu vou pesquisar, vou estudar, vou trabalhar de graça, né? Mas eu vou ter um vínculo. Então, eu posso estar apresentando trabalhos, fazendo conferências, enfim, qualquer coisa ali relacionada, né, com o trabalho acadêmico, docente, vinculada a uma universidade, né, uma instituição. E eu diria que essa ideia de fazer um pós-doutorado voluntário foi algo assim que eu não saberia comentar a grandeza que teve, porque foi o que me abriu muitas portas, foi o que me fez conhecer gente e foi o que me fez, né, pouco tempo depois, um ano depois, ir parar na FAPESP, né, que é onde eu tô agora. Não menosprezem a possibilidade de fazer iniciação científica lá na graduação, ainda sem bolsa, de alguma forma contribuir com pesquisas que estão em andamento, com grupos de estudos, mesmo que isso renda apenas um vínculo para você, porque esse vínculo pode ser muito precioso lá na frente. Nesse pós-doutorado que eu fiz na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu conheci um professor que conhecia um professor que trabalhavam temas relacionados ao que eu pretendia na minha pesquisa e abriram as portas para a gente tentar um financiamento dessa pesquisa junto à FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e que é uma das agências, das melhores agências, uma das agências que paga mais bem no país, né, que dá melhores condições aos pesquisadores, aos estudantes, que
de alguma maneira reconhece o nosso esforço em tentar desenvolver ciência e tecnologia no país. Então, foi mais uma andança, né, até que esse professor me apresentasse ao seu professor, que é um professor de filosofia, né, que é o meu atual supervisor, e a gente começasse ali a trabalhar num projeto de acordo com os padrões necessários, exigidos, para que conseguisse, né, tentar pelo menos uma bolsa de pós-doutorado na FAPESP. Nós conseguimos na nossa segunda tentativa e por fim, né, a última, que foi o estágio de pesquisa no exterior, que é a bolsa BEP da FAPESP, né, a minha bolsa número 7, e que também não foi um processo tão simples, é um processo à parte da sua bolsa no Brasil, mas vinculado a ele de alguma forma, e que de alguma maneira você sublinha um ponto da sua pesquisa para desenvolver melhor numa instituição do exterior. Resumo de tudo, galera. Como conseguir 1, 2, 3, 5, 7 bolsas? Não foi sorte, né? Teve muito trabalho e muitas vezes as pessoas só veem os resultados. Eu não vou dizer que todo mundo que é bolsista teve muito trabalho, porque eu conheço também os bastidores, né? A gente sabe que tem gente que é indicada, a gente sabe que tem gente que tem a listinha dos queridinhos, mas as minhas eu conquistei todas elas, né? Seja desde uma que exigiu uma nota no Enem, até uma que eu tive que fazer os processos seletivos e provas e etc. Então, das minhas bolsas o mérito é meu. E qual é o segredo? Eu acho que o primeiro de todos é você acreditar em você, você se entender como uma pessoa capaz de ir mais longe, de realizar seus sonhos, de conquistar os seus objetivos. A segunda coisa aí que está envolvida nessas conquistas é você ter consistência, porque se você começa algo e você não dá continuidade, você morre na praia. Não adianta você começar o curso de inglês e não se arriscar em ver um filme com a legenda em inglês, por exemplo. Não adianta você dar um passo em relação a algo que você quer muito e achar que só de vez em quando tá bom. O Aristóteles falava que essa perfeição, ela vem do hábito, né? As altas habilidades, por exemplo, um instrumentista, ele não vai ficar bom só confiando que ele tem um talento em tocar um instrumento. Ele vai ter que praticar, praticar e praticar muito. Muitas vezes a técnica vence o talento, porque a pessoa talentosa, eu acredito em talentos natos, né? Mas ela pode se tornar uma pessoa um pouco indisciplinada, ou preguiçosa, ou confiante demais, e aquela pessoa que não veio com aquilo meio pronto, mas que tá ali persistente, dedicada, confiante que as coisas podem acontecer, ela vai se dedicar e mais um pouquinho no outro dia, mais um pouquinho no outro dia, mais um pouquinho no outro dia. Então, consistência é uma palavra-chave se você quer conquistar uma bolsa de estudos ou outros objetivos, né? Passar no concurso, fazer um intercâmbio, aprender uma língua fluentemente. Um outro segredo, né, acreditar em você, ter consistência. Você tem que aprender a lidar também com seus fracassos. Não quer dizer que vai dar certo, não quer dizer que vai dar certo do jeito que você imaginou. Pode acontecer muito melhor, inclusive. Pode ser que não seja de primeira. Pode ser que alguma coisa no meio desse caminho saia um pouco daquilo que você esperava, saia da curva. E nesse momento é muito importante você lembrar do que te fez querer tanto isso e do que te faz desejar ter essa bolsa de estudos, seja ter uma vida melhor, ter uma ascensão na sua carreira, conhecer lugares, países no mundo todo, sendo pago para isso, né? A trabalho, você tá ali para apresentar, para ir no congresso, enfim, você tem que ter esse sonho maior aí como um pano de fundo
para quando acontecer um fracasso, uma queda, um tropeço, você não achar que está tudo perdido. Muitas pessoas precisam tentar muitas vezes até que as coisas aconteçam. E isso não quer dizer que é literalmente um fracasso. O que é fracasso? Bom, com tudo isso, o que eu quero que vocês saibam é que sim, é possível conquistar não uma ou duas, mas 7, 10 bolsas de estudo, se você quiser. Não tem um caminho das pedras, não tem um segredo, uma chave para você conquistar isso, mas eu acho que a principal mensagem aqui é que não importa a sua posição. Não importa se você vem de uma escola muito fraca, se você vem de um ambiente onde você não tem exemplo, se às vezes você se desanima com a ideia de que a única pessoa que você conhece que tem esse tipo de ambição e não tem ninguém por perto como referência, não importa, gente. Eu já estive nesse lugar, então, sim, é possível. Você pode se tornar um grande pesquisador, um grande cientista, um professor de universidade. Você pode ser o que você quiser. Você só tem que se lembrar disso. E é claro que vai ter obstáculos, eu não estou dizendo que é fácil, é claro que vai ter gente colocando você para baixo. O ambiente que a gente vive às vezes é muito desanimador. Aqui eu estou falando do planeta Terra. Mas se você continuar, se você acreditar em você, se você tentar, se você agir de forma estratégica, se você buscar as ferramentas que te faltam, seja nos livros, seja em cursos, seja em, sei lá, coisas online e outros vídeos que contribuam com o seu crescimento, você vai conseguir, você vai chegar lá. O importante é você se empenhar e se comprometer com você mesmo, lembrando que nós somos em parte responsáveis pelos nossos resultados. Não dá para ignorar todos os aspectos sociais, todos os aspectos ambientais, políticos e tantos outros que nos cercam, mas dá para fazer a nossa parte, muito bem feita, buscar ajuda quando a gente não sabe muito bem como fazer e acreditar, confiar que de alguma maneira as recompensas e os frutos vão vir também. Bom, pessoal, é isso. Eu espero ter conseguido contribuir pelo menos um pouquinho com alguma orientação, trazendo clareza em relação a alguma coisa, ou esclarecendo alguma dúvida em relação a esse universo da pós-graduação e bolsas de estudo. Boa sorte na sua jornada e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!